Olá, sejam bem-vindos a esta gravação, mais um vídeo, agora o 11º, creio que o último, para o nosso canal, né, Guia dos Perplexos do YouTube, a série Quem Somos Nós, às 3h30 da manhã. Bem, fazendo vamos dizer assim, uma explicação final do que nós fizemos no vídeo anterior. Nós fizemos uma síntese, uma explicação final. Então, Elohim cria Reshit, Reshit cria Yahvé, Yahvé cria o Adam protoplasta, ou seja, o homem, que também pode ser dito como Eretz e Chamaim, volta lá ao começo. Então, isso é o que diz a Escritura, a Bíblia, e eu acho que vocês já ouviram essa história antes, mas eu vou ter o prazer de dizer como a ciência diz isso. Me permitam ler. Então, aqui é uma enciclopédia plenamente confiável e vai fazer uma recapitulação da teoria do Big Bang. Aqui, ó, o que é o universo segundo o Big Bang. O universo contém tudo o que existe, desde as menores partículas subatômicas, pequenininhas, aos aglomerados galácticos, grandões, o maior, então, e o menor, as maiores estruturas conhecidas. Ninguém sabe qual é o tamanho do universo. Bem, segundo os cálculos de Einstein, são 80 bilhões de anos-luz de diâmetro. Porém, os astrônomos estimam que ele contém 100 bilhões de galáxias, compreendendo cada uma delas uma média de 100 bilhões de estrelas. Pronto. Agora vamos começar. A teoria mais aceita sobre a origem deste universo é a do Big Bang, grande explosão. De modo geral, a evolução começa com o Big Bang, mas depois, que é o que nós estamos dando, mas depois vai entrar no homem, né? A evolução do Big Bang, ela começa com o universo, mas vai terminar, esse universo vai terminar no homem. Então, a evolução seria de modo geral, não é o Big Bang. A teoria aceita é da evolução, que tem parte do Big Bang e vai da construção do universo físico até o homem, que também é físico. Ocorrido entre 10 ou 20 bilhões de anos atrás. Isso é a ciência, como Stephen Hawking explicou. O universo inicialmente consistia em uma bola muito quente e densa de gás em expansão que foi esfriando. Nós mostramos isso através da Bíblia, né, com figuras. Depois de cerca de 1 milhão de anos, o gás provavelmente começou a se condensar em fragmentos denominados protogaláxias. Mostramos também isso, aquela nuvem inicial, Tohu Bohu. Durante os 5 bilhões de anos seguintes, então ali está errado, não é 1 milhão, depois cerca de 1 bilhão de anos. Durante os 5 bilhões de anos seguintes, os protagonistas continuaram a se condensar em galáxias, formando galáxias em cujo interior as estrelas foram nascendo. Hoje, bilhões de anos mais tarde, o universo como um todo ainda continua se expandindo, embora existam áreas localizadas nas quais os objetos são mantidos juntos pela gravidade. Então, a expansão. Aqui é a teoria, é o centro da teoria do Big Bang, assim como o centro da teoria da evolução do homem é a seleção das espécies e a mutação. A teoria do Big Bang é apoiada pela descoberta de uma fraca e fria radiação de fundo, justamente aquele sonho, aquele chuviscado da minha televisão, que ainda é velha, em UHF, que provém uniformemente de todas as direções. É a informação, né? Para nós, o som, chiado é informação, então é verdade. Eu liguei minha televisão no HFV, é um chiado, é informação, e na tela fica
umas estrelas, um caos de estrelas. Acredita-se, olha aí entra a questão da fé. Acreditar não é ciência mais. Como é que numa descrição dessas de ciência, então usa-se a palavra acredita-se, mas está aqui. Que esta radiação seja remanescente da radiação produzida pela explosão da supernova. Pequenas flutuações na temperatura da radiação cósmica de fundo são ainda indícios de ligeiras irregularidades na densidade do universo, ou seja, azul ou vermelho, que resultaram na formação das galáxias. Os astrônomos ainda não sabem se o universo é fechado, o que eventualmente irá parar dele expandir-se. Johannes Kepler disse que não é, porque se fosse fechado não resfriaria. Essa é a teoria de um padre católico que foi diretor do Observatório Astronômico de Viena. Ele afirmou categoricamente e provou, ele também provou que a teoria do geocentrismo estava errada, é o heliocentrismo. Então, Johannes Kepler, diretor do Museu Astronômico de Viena, um dos maiores do mundo na época dele, então fez duas teorias científicas. Não foi Galileu Galilei quem disse que o Sol não é, a Terra não era o centro do universo, né? Então, o heliocentrismo. E sim, Kepler, Johannes Kepler, quem disse isso. E ele disse também que o universo não era fechado. Se fosse, o calor nunca esfriaria, se manteria dentro daquele círculo fechado na mesma temperatura. Então, um gênio para a época em que ele disse isso, lá por 1700. Então, a ciência não sabe. Bom, Johannes Kepler é um cientista. Então, Einstein é um cientista. Então, aqui o livro está dizendo a teoria com certo atraso, porque Einstein calculou o tamanho do universo, que aqui que não se sabe, mas Einstein calculou. Não foi medido, claro, não foi comprovado. E o Kepler disse que não é fechado, é aberto. Se for aberto, então continuará a se expandir para sempre. Se for fechado, então ele vai chegar a um momento máximo em que bate na borda e volta. E aí Johannes Kepler disse, não, isso não acontecerá. Realmente, em 1972, os cientistas astrofísicos perceberam, essa é a teoria científica aqui, acabei de ler, né, que está demonstrada por figuras nessa página toda, né? A radiação de fundo está aqui em vermelho e o esfriamento da matéria em azul. Então, é isso aqui que nós fizemos, provamos pela Bíblia, a mesma coisa, e pelo esoterismo. Então, ciência, que acabei de ler o resumo, né, esoterismo e Bíblia. Mas faltou um pedacinho da Bíblia e do esoterismo. Esse pedacinho é exatamente a expansão. Então, nós já vimos que no primeiro dia Deus cria Javé, e aí Iaor, via Iaor. Deus criou Javé, e Javé era a luz, Aor, a mesma coisa que é Ruá, só que é o contrário, né? Como a Javé é criada da substância de Chamaim e da substância de Eretz. A substância de Eretz, Tohuv Bohu, Terrom, um abismo caótico, e a substância da energia, da matéria e energia separadas, Chamaim, que vem em ondas, juntam-se as duas e formam, então, Yavé. E aí Deus pega esse ser no primeiro dia da criação e no último dia ele dá a esse ser uma função. Ele diz que Deus diz que ele tem que fazer. Asher bara Elohim lechatou. Então, no sétimo dia, né, Deus diz a Javé, segundo a Bíblia, que ele foi criado para fazer. Para fazer o quê? Outro universo. Eretz, terra, e Chamaim, terra e céu. Volta tudo ao começo, só que de uma maneira diferente. Densos, lá é sutil.
Aqui é denso. Lá é a essência do sutil e do denso. Aqui é o denso, denso, sólido e a energia também concreta. Para isso é necessário haver a rekiá, a expansão. E aí nós não temos outro jeito a não ser representar na Cabala, né, essa expansão que seria de duas maneiras. Neste livrinho aqui, nós temos uma figura que poderia denotar essa expansão, que seria essa figura aqui. Então veja, Javé está aqui, aqui seria Javé, está lá como lá, o universo só não é fechado, né? Não é assim fechado. Nós sabemos que em camadas, nós já mostramos no livro de Cabala, vai, aumentando, 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 então ele vai se expandindo. Mas começa daqui do centro e se expande. E depois, essa palavra expansão, na Bíblia está escrita, dizendo que houve uma expansão. Deus disse, haja uma expansão. E aí, essa expansão, rekiá, está aqui, ó, rekiá. Para chegar a isto, Javé terá que fazer uma expansão. Javé já é corruptela de Ivé. E essa expansão é representada por aquela figura, então coincide com a anã branca que se expande, né? E coincide com a Cabala, essa figura, né? Que ele seria isso aqui do meio, mas ele se expande, dividindo águas de águas. Ou seja, nessa expansão, ele, em determinado momento, ele tem uma densidade menor e uma densidade maior. A ciência já chegou a isso, dividindo-o, concluindo que ele é formado de energia escura e matéria escura. 27% matéria escura, 68% energia escura. E aí ele vai fazer no centro a matéria tectônica de 5%. Então, isso tudo a ciência já chegou, está perfeitamente de acordo com a Bíblia, né? As galáxias e os aglomerados se formam, deixando passar a luz, e aí a Or, que é ele, através de ondas. Então, tudo de acordo a Bíblia, a ciência e o esoterismo. E aí, Ivé quer dizer o vir a ser, o que se torna, né? Então, Ivé é criado por Reshit, Reshit é criado por Elohim. Então, portanto, não é somente isso aqui, né? Então, isso aqui não é assim, a gente tem que supor outras camadas, como está nessa figura. Então, só teríamos que conseguir imaginar que aqui não seria a árvore toda, seria apenas essa esfera do meio. E ela vai se expandindo, então aqui seria Ivé, ou Iavé, e então aquele fizeram tudo, a árvore, seria melhor se fizesse aqui, só ele aqui, e depois a expansão, Reshit, que vai ser o espaço entre essas três linhas, e depois o Ain, que é o infinito em manifesto, nada, em hebraico qualquer da letra. Então, tudo de acordo, ciência, fé e esoterismo. E as palavras que eu copiei da Bíblia estão aqui. Então, Chamaim mais Eretz, a essência da energia mais a essência da matéria, que é o Javé. E ele é Ivé, ou seja, aquele que se torna, segundo a terminologia dos egípcios, quando ele fala no seu demiurgo, Javé é o demiurgo da Cabala e do judaísmo, portanto, do cristianismo, que não querem admitir. Se eu disser isso na igreja, vou ser expulso. Então, mas Keperi é o demiurgo dos egípcios, e ele diz, eu sou aquele que se torna, eu me formo. Então, é essa a obra de Javé. Deus criou ele para fazer. E para fazer o quê? O começo, Eretz e Reshit. Só que lá, como eu disse,
em estado sutil, sutilíssimo, inimaginável e inatingível pela ciência. E através de quê? De uma expansão, requiá, que a sagrada tradição chama de dinamis, uma força, né, que está empurrando, né, e dá informação, segundo aquele grupo de cientistas que nós mostramos para vocês, os 4 grupos que nós mostramos para vocês na nossa pesquisa aqui. É informação. Então, tudo é informação. Desde o Reshit, que é uma informação saída de Elohim, a Ein Sof Yaor, a vontade, a, a memória e a inteligência. A inteligência, Sof, vai ser transformada em Logos, e é o Logos que vai ser usado na Bíblia, depois no Novo Testamento, o Evangelho. Né? No Antigo Testamento vai ser usado Reshit, ou então, na versão grega, Arque. Então, é isso. Então, no final das contas, já Elohim, a coletividade das divinas potências, é a mesma coisa que eu li para vocês aqui, só que segundo a Bíblia. Aqui eu fiz aquele relato. Mas acredita-se que Stephen Hawking não teve vergonha de dizer claramente que não sabia o que estava antes da Anã Branca. Primeira besteira, né? Eu ia dizer outra palavra. Depois, quando as partículas vão começando a se formar, ele também não teve vergonha de dizer que em cada 100 partículas tentativas que passavam uma pela outra, uma delas se juntava à outra. Então havia algo que fazia com que uma se juntasse. Porque esse algo só havia em cada 100 que passava. O movimento das partículas era constante. Como na minha tela da televisão, quando eu faço no HF, aparece o eco do Big Bang, o chiado. Então a pergunta por que de 100 partículas passando uma pela outra, em determinado momento, 2 delas que vão passando uma pela outra se engancham? Então, essa crítica vai ser feita no final aqui, por esses livros, são astrofísicos que vão dizer, né, são bioquímicos que vão fazer essas críticas, provando pelo absurdo que não podia ser assim. Não pode ser. Aconteceu, ou ele candidamente confessar que eu não sei como é que aconteceu. Mas de 100, então, levou milhões de tentativas, que uma passou pela outra, tentando se enganchar, mas não conseguiu, finalmente não conseguiu. Ora, bolas, isso não é ciência. Quer dizer, o que é que fez com que aquela conseguisse, as outras não? O acaso, o destino. Então voltamos lá para o Olimpo. Lá no Olimpo é que os deuses, ou na Suméria, os deuses eram governados pela tábua do destino na Suméria, e os olímpicos, né, Zeus, Marte, eram governados também pela fatalidade, portanto, que era uma força acima dos deuses. Ou seja, os deuses não eram deuses, de fato. Então havia um deus que nos olímpicos, na Grécia, na mitologia greco-romana, é chamada fatalidade, né, e na Suméria era chamada tábua do destino. Então, estamos então aí com uma outra palavra para designar Deus. Mas Stephen Hawking, pelo menos ele tem a sinceridade de confessar. Não sei, mas aconteceu. E aí a coisa fica preta quando as partículas se combinam para formar os elementos. E os elementos formam aquela tabela dos elementos, né? Esses elementos vão se combinar formando a molécula. E a molécula vai formar a célula. A célula, nós vamos poder mostrar a vocês, a célula. Então, a célula é uma coisa maravilhosa. Então, como é que a molécula, que é inorgânica, passou para isso aqui, que é orgânico? Ele diz candidamente, não sei como. Não sei como. É complexo demais. Olha, a célula é composta de moléculas. Moléculas de ADN, moléculas de ARN, moléculas de proteínas. Então, e ele confessa essa passagem, essa evolução
né, da molécula para a célula, eu não sei explicar, ou seja, do não vivo para o vivo. Pois bem, Redi e Pasteur, dois cientistas franceses, disseram é impossível. Ele não sabe explicar porque é impossível. O que nós fizemos, tanto Redi quanto Pasteur, médicos lá pelo ano de 1800 e lá no final dos 1800, então foi que o vivo só vem de outro vivo. Omnium vivo ex vivum. Então, dois cientistas famosos, Pasteur é mais famoso ainda porque deixou uma fundação, Louis Pasteur, que existe ainda hoje, e ele fundou e ele provou, junto com Red fez a experiência numa carne, dois bifes, um no vácuo e outro exposto. O bife que estava exposto deu bicho e o que não estava no vácuo não deu bicho. Então, não existe a teoria da geração espontânea, que os cientistas acreditavam na época. Você vê, acreditavam. Então, pombas, até que ponto a ciência é ciência, né? Então, a ciência supõe uma fé. Então, eu sou cientista, mas eu acredito que é assim. Isso não é ciência. Logo, essa lacuna, essa contradição na ciência que vai ser motivo desses livrinhos aqui que nós esperamos chegar a ele. Então vamos ter que nos apressar. Bom, de qualquer maneira, o que acontece é a expansão, mostrada em vários livros, né? Aqui seria o melhor exemplo. Se nós desconsiderarmos a árvore, considerarmos apenas essa esfera, e ela se expande, então seria Reshit, né, dentro do Ain, e ela se expande até se tornar o Ain. E ao se expandir, ela vai construir estados dela que é diferente, Reshit. Mas a Bíblia explica o contrário, do Ain para dentro. É o inverso. A ciência explica, né, do Tiferet para fora, a expansão, e outra hora de fora para dentro. Mas isso a Bíblia diz. A Bíblia diz que ora acontece de fora para dentro e ora de dentro para fora. Querem que eu diga? Está aqui, olha. Deus fez o primeiro dia, criou Javé no primeiro dia, e anoiteceu e logo amanheceu. Quer dizer, então, aí separou, né, o dia da noite e anoiteceu e amanheceu. Então, peraí, Javé, criado por Elohim, aliás, por Reshit, que foi criado por Elohim para fazer, então ele é mistura de luz e sombra. Agora eu tenho um trabalho aqui de um aluno meu maravilhoso, né, que é Jano Sarmento, que ele diz, Deus quando disse Iaor, então fez simbolicamente aqui no esoterismo a árvore branca de luz, mas depois Deus separou a luz da sombra, ou seja, separou a luz da sombra, mas há uma combinação posterior. Por quê? Porque na noite, ou seja, na sombra, ora a consciência de Javé está na sombra, ora ele está na luz. Por quê? Porque durante o dia é isso aqui. A luz projeta a sombra. E durante a noite a sombra projeta a luz, se torna luz. E anoiteceu e amanheceu. Então, durante a noite, há o mesmo processo que há durante o dia. Durante o dia, a luz prevalece, o branco, e projeta a sombra. E durante a noite, na escuridão da noite, então a sombra projeta a luz. E anoiteceu e logo amanheceu. E dia primeiro. Agora vocês vão ficar mais perplexos ainda se eu disser a vocês o que é em hebraico esse primeiro dia. É o primeiro dia da criação, quando Javé foi criado. Olha só, a palavra em hebraico é uma maravilha. Eu vou escrever aqui numa folha separada. Essa merece, viu? A palavra usada, e foi o primeiro dia. Então, na criação de Javé, ou Ivé, que é justamente a combinação do céu e a terra, chama a essência da matéria, a essência da energia, né?
e aí vai começar a expansão e tudo. Então ele diz, e foi o dia primeiro. Primeiro, esse dia primeiro, então está escrito no original hebraico, Yom Echad. E foi o primeiro dia da criação. Acontece que esse Echad aqui não é somente primeiro, é único. Então, Echad, que é dado ali na Bíblia, depois da criação de Javé, como sendo o primeiro dia da criação, significa também único. E o que é que acontece? Javé vai uma revelação a Moisés, dizendo o seguinte, é o grande Shema, é a grande proclamação da fé hebraica. Shema Israel, ouça Israel. Yahvé Eloinu, Yahvé é nosso Deus, é o nosso Elohim, ou seja, eles não conheciam o Elohim verdadeiro, conheciam somente Yahvé. Yahvé Echad, Yahvé é único, é o primeiro, olha só. Então significa único e significa primeiro. Então na Bíblia, uma hora diz que ele é a criação do dia primeiro, outra hora diz que ele é o único da criação de Reshit. Então, primeiro, fiz uma meleca aqui. Primeiro. Então, a palavra Echad tanto significa único como primeiro. E no Shema, vamos dizer assim, na proclamação de fé do judeu, ele diz Yahvé Eloinu, Yahvé é nosso Elohim, porque nós não conhecemos o outro, Yahvé Echad. Echad, que é a palavra usada para foi o primeiro dia, o da criação de Javé, então agora também vai ser usada para simbolizar, para dizer que Yahvé é o primogênito de Reshit. Então, e Reshit é o primogênito de Elohim. Só cria ele, Elohim, só cria Reshit. Então, Reshit é o primeiro, o primogênito de Elohim, e Reshit vai criar Yahvé, que é o primogênito de Reshit. É uma repetição, tá vendo? Então, não é apenas o dia primeiro, Yom Echad é o primeiro dia, não. Ele é aplicado a Yahvé no Shema, né? No querigma, que nós chamamos no cristianismo assim, a frase de efeito, a frase síntese. Shema Israel, Yahvé Eloinu, Yahvé Echad. Yahvé é o nosso Elohim, Yahvé Echad. Não vou trazer Elohim porque é Elohim mesmo. Quer dizer, nós não conhecemos Elohim, então Yahvé é o que nós conhecemos. Então é Elohim que nós vamos adorar, Yahvé. Yahvé Echad. Yahvé é o primeiro. Então Moisés sabia que ele foi criado no primeiro dia e ele é a primeira criação, portanto, de Reshit. Bonito isso, não é? Assim como Reshit é a primeira criação de Elohim, Yahvé é a primeira criação de Reshit. Então, tudo de acordo com tudo. Pronto, acho que nós fizemos isso. Agora entra uma explicação. O que é que vocês vão ter que considerar? Porque para conciliar os 7 dias, os 4 dias seguintes, agora então é o primeiro, então nos 4 dias seguintes, então vão ser criados, no primeiro dia vai ser criado a luz, é Yahvé. No segundo dia vai ser feita a expansão, nós já mostramos aqui a figura, né? Está aqui a expansão. Essa expansão, cadê a figura? Está aqui. Essa expansão vai sofrer uma divisão, né, em 2 partes. Então, é uma parte mais sutil, que é energia escura e matéria escura, que não é visível pelos instrumentos científicos, mas é mensurável e é perceptível, 95%. E aqui 5% de energia tectônica. Então, a expansão faz com que a energia tectônica se
transforma em Yahvé, e Yahvé transforma na energia tectônica. É aquela história da alternância em dias e noites e dias. Então, o dia anoitece, né, e a noite amanhece. E aí fica o cachorro correndo atrás da própria cauda. Quando o dia anoitece, então é um fenômeno. A luz se torna sombra, noite. E aí, quando a noite acontece, ela fica sombra e depois amanhece. O fenômeno inverso. Então, Yahvé, então, ele é esse ser que, ora, está, a expansão é para um lado, é de dentro para fora, outra hora é de fora para dentro. Ou seja, ele entra na criação dele e chega até aqui o ponto, que vai ser nós, ou ele sai daqui de dentro e se expande para o Ein Sof, para Reshit e Reshit para o Ein Sof. Então, esse movimento, esse respirar, essa respiração universal é que Stephen Hawking chama de expansão e a Sagrada Tradição chama de dinamis. Já provamos então. Então, Bíblia, ao contrário do que o nosso colega disse no vídeo dele, é impossível conciliar as três ciências, a teogonia, que é a bíblica, a teogonia e teologia, né? A ciência esotérica, o misticismo, e a ciência física, né? Não é impossível, nós fizemos esse trabalho. Estamos quase no final. Para finalizar, só falta uma coisa, né? Então, Carl Gustav Jung cria uma teoria de que existe fora do nosso universo, em outra dimensão, portanto, em Javé, mas não é em Javé, é em Elohim. Em Elohim, ele diz que em outra dimensão, que não é a nossa, existe um inconsciente coletivo. Aqui o livro é dele, vou tirar o nome, que é o inconsciente coletivo, onde tudo que está de forma arquetípica, ou seja, a teoria dos arquétipos, criada por Carl Gustav Jung. Em outro livro, ele diz que numa camada mais baixa, então, está os símbolos, o simbolismo da transformação na missa. Então, é um homem notável, ele é responsável por duas teorias, que em uma dimensão mais alta está o arquétipo, e em uma dimensão mais baixa está o símbolo. Então, ele é responsável pela teoria dos arquétipos, simbolizada aqui pelo livro do Tarô. Aqui nós temos, né, o símbolo, e aqui nós temos os arquétipos. Então, os arquétipos estão aqui no tarô, que pode ser assim ou pode ser em livro. Carl Gustav Jung chegou a isso. Então, em Reshit estão os arquétipos, que são as coisas completas, feitas, acabadas. Então, tudo feito. Aqui nós temos, vou desenrolar aqui o tarô rapidamente e vou mostrar aqui com bastante pressa, porque o tempo corre. Hoje esse vídeo pode ser maior, porque eu acabo aqui. Hoje eu acabo. Então, aqui está o arquétipo da justiça, né? E olha só, aqui está o símbolo da justiça. O símbolo está em Javé. Então, aqui é uma serpente, é um dragão, ó, de lado. Vocês veem que a cabeça, ó, é uma cabeça de um dragão, com a balança pesando. Então, isso é o símbolo. Está onde? Em Ivé, em Javé. Né? O pé aqui é somente para dar sustentação. Então, ele só começa daqui para cima. Aqui é a cauda da serpente, aqui é a cabeça da serpente, e aqui está a balança pesando quem merece e quem não merece. Pois bem, aqui está o arquétipo. Olha, o arquétipo é bem mais bonito, muito mais bem feito. Então, você vê que em Reshit, as coisas são claras, definidas, perfeitas, acabadas. A isso Jung chamou de arquétipo. E aí, em Yahvé, então, Jung chama símbolo. Mas ele não diz que está em Reshit e Yahvé. Ele diz que está no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal. É outro nome que ele já estamos na psicanálise, né? Na psicologia de profundidade. Mas ele tem o mérito de ter dito que há duas camadas, portanto, um é Reshit e outro é Yahvé. Olha que maravilha.
um homem, um gênio, morreu em 1972. Eu chorei a morte dele, é meu guru. Então, então ele fala, então veja, o arquétipo da justiça, que ali por acaso eu tenho o equivalente, o símbolo, depois o arquétipo da justiça, que nós vamos ter o arquétipo da mudança, aqui simbolizado pela morte, depois nós vamos ter tudo pronto, o arquétipo da autoridade, pronto, completo, acabado, simbolizado por um papa, então ele diz que está assim, em Reshit, que pode ser uma figura feminina de mulher-mãe, é um arquétipo, está lá pronto, tudo feito. Pai, então, os arquétipos da autoridade. Aqui o arquétipo da conciliação, ou seja, a inteligência que brilha, simbolizada pelo sol. Está vendo? O arquétipo vai se tornar símbolo, fazendo com que duas pessoas cheguem a um acordo. O arquétipo da conciliação, mas muito bem definido. Está vendo? Ó? Aqui a noite, o arquétipo da noite, que aqui é tudo escuro. Depois o arquétipo da organização. Ué, mas cadê o arquétipo do dia? O arquétipo da noite tinha que ser seguido pelo arquétipo do dia. Onde é que foi? Sumiu? Sumiu? Não podia ter sumido. Eu acho que eu passei por ele. Ali na pressa eu passei por ele. O arquétipo do dia. Está aqui. É o mesmo, da conciliação. Então, o arquétipo do dia, onde o sol brilha, e o arquétipo da noite, onde a lua faz com que o tudo seja escuro. Isso tudo está completo, perfeito e acabado na zona dos arquétipos, segundo Jung, ou seja, em Reshit. Então, essa é a diferença entre Reshit e Yahvé. Em Reshit, os arquétipos. A organização, então, veja, uma figura bem acabada. Um rapazinho organizando uma mesa. Depois, o arquétipo da destruição. Então, a entropia na física, tudo se destrói, tudo caminha para a destruição. Então, esse é o livro dos arquétipos. O tarô, o livro de Hermes. Hermes Trismegisto, quem vai fazer esse livro, tá vendo? Ele vai fazer o corpus hermeticum, corpo hermético, e ele vai fazer o, o livro dos símbolos. Então, desculpa, o livro dos arquétipos. Então, Hermes, o livro de Hermes e o livro do Corpus Hermético. Então, há dois livros que Hermes Trismegisto fez. O Corpo Hermético, o Corpus Hermético, que fala do Logos, né? Portanto, do Reshit e dos arquétipos. E depois o livro de Hermes, com esse título, né? Que fala do mundo dos arquétipos. Aqui nós temos a família e, ao mesmo tempo, a morte e a ressurreição. Aqui temos uma família, aqui alguém morreu e depois está saindo de novo do túmulo. Isso é um arquétipo. Todas as religiões falam disso. Aqui nós temos a felicidade, a completude. O homem busca isso porque é um arquétipo lá em Reshit, que os arquétipos influenciam todas as culturas. Todas as culturas são influenciadas pelos arquétipos e pelos símbolos. Então, a teoria dos arquétipos é tanto de Hermes quanto de Jung. Primeiro aparece em Hermes, Hermes viveu em 2300 a.C., e Jung nasceu por 1900, 1800 e qualquer coisa. Né? Então, aqui está o arquétipo do movimento, a roda, roda, o mundo gira e a luz está na roda. Então, está aqui o arquétipo do movimento, a roda. Aqui está o arquétipo vamos dizer assim, do movimento para a vitória. Quer dizer, o homem se move no sentido de um objetivo, né? O movimento para ser é um arquétipo. Então, eu me movi desde os 6 anos, quando Javé se revelou a mim. Eu tive a revelação quando eu pedi a Deus, não sabia ainda o nome dele, que a criança ficasse curada da febre, e aconteceu. Então, aqui está o movimento para ser. Ele me mostrou que ele ia se mostrar a mim como esse movimento para o ser. E aí aconteceu em mim, a dinamis aconteceu em mim. A minha vida toda foi essa dinamis, esses movimentos arquétipos. Aqui está o arquétipo, que significa a construção perfeita do mundo,
em 4 etapas, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai aparecer no mundo de Yahvé como símbolo, vou mostrar para vocês. Aqui é como arquétipo, né? Aqui a inércia, quem está aqui no meio não pode se mexer, porque a força de cá está empurrando ele para lá e a força de lá está empurrando ele para cá. Então, se algo está no meio, uma força empurra para cá e outra força igual que essa empurra para lá, o objeto fica parado. Então, aqui é a inércia. Já vimos a entropia, que é a torre. E aqui o arquétipo da harmonia. Quer dizer, tudo no mundo, na arte, é harmonia. O universo é harmonia, mas tem entropia também junto, né? E aqui a fortaleza. Aí já são coisas sutis. Virtudes teologais. Fortaleza, prudência, justiça e temperança. Então, aqui, essa teoria dos arquétipos, como está aqui no tarô, foi proposta por Carl Gustav Jung, dizendo que em Reshit, ou seja, no mundo do inconsciente coletivo, ele não tinha essa teoria que eu estou expondo agora para vocês, eu estou construindo, quer dizer, estou dizendo a vocês o que eu fiz, o trabalho que eu fiz de 25 anos de estudos. Então, aí os 4 dias seguintes, a Bíblia vai dizer que há a construção. Isso aqui tem um livro, viu, gente? Tem em livro. Se vocês não quiserem pegar assim, então nós temos aqui, ó, o livro do tarô. Então, aqui tem o símbolo. Aqui tem os arquétipos e os símbolos. Então, as cartas estão aqui dentro. Ó, tá vendo? Todas as cartas que eu mostrei a vocês estão aqui. São os arquétipos. Aqui no início é dito, se não é aqui, é numa revista, né? Que são arquétipos, né? Não é nesse livro, né? Então, não é esse livro. É outra revista, que são arquétipos, e Jung então estudou isso e chegou à conclusão que coincide com os arquétipos. Então, tudo bem arrumadinho, né? Os arquétipos então em Reshit. Então, aqui nós temos um arquétipo que está em Reshit. Que arquétipo é esse? Ó? As pessoas, 2 seres humanos, construindo uma comunidade, uma cidade. Então, a cidade, eclésia, quer dizer, a assembleia, aqui como arquétipo de uma igreja, e aqui 2 sábios, 2 homens virtuosos, no caso seriam os apóstolos Pedro e Paulo. Então, um arquétipo feito, pronto, acabado. Temos mais. Aqui nós temos o arquétipo da cidade ideal, que o Apocalipse chama da Jerusalém Celeste. Está vendo? A cidade de Jerusalém, linda, maravilhosa, pronta, acabada, no entardecer ou no amanhecer. É um arquétipo, por quê? Porque está pronto. Os arquétipos estão prontos. São imagens prontas que Reshit recebe. E Reshit faz o quê? Transforma esses arquétipos em símbolos. Aí essa é a diferença. Então o arquétipo já está pronto, e aí por isso que a Bíblia parece agora uma besteira, porque aí os ateus e os evolucionistas dizem assim, que besteira achar que tudo aconteceu assim. Deus manda no 4º dia que se faça os minerais. Então, são arquétipos, ó. Não é como está ali na Bíblia. Na verdade, são arquétipos. Então, a terra e os mares, tá vendo? Os minerais. Então, esses arquétipos são feitos em Reshit por Elohim no 4º dia da criação. No 5º, ele faz os vegetais, as plantas, tá vendo? Tudo pronto, tudo feito, tudo completo. Não vou entrar no detalhe. E no 6º dia ele faz os animais. Então são arquétipos, tudo pronto. A Bíblia diz, e Deus disse, seja
e foi. Então aí a dificuldade dos ateus, dos ignorantes, dos imbecis, é entender que aquela descrição não está descrevendo as árvores que nós estamos vendo aqui. Isso é resultado da criação de Yahvé. A de Reshit é pronta, feita, completa, fiat e fez-se. Dá uma ordem, a palavra, a informação, e isso é científico. Já vimos que Fritz Zwick, Adenauer e Landauer, né, e outros vão chegar à conclusão, como eu mostrei na pirâmidezinha, que tudo começa com a informação dá informação, e a informação produz a forma. Então aqui nós temos tudo isso pronto, completo. Então não há, nos 4 dias da criação, né, é a continuação da criação, não há o que se supõe, né? Então, o reino, são os 4 reinos da natureza: o reino mineral, terras e mares. Tem que entender isso. Quando você lê a Bíblia, no 4º dia que diz que Deus mandou que fosse criado os mares, né, e fosse criado a terra, separasse os mares, as águas, do elemento seco da terra, é um arquétipo. Ele está dando a coisa pronta. Depois ele manda que brote da terra toda árvore frutífera que dê semente, e que a semente seja boa para alimentar o homem. E depois, no 6º dia, ele diz: sejam feitos animais selvagens e animais domésticos. Então, são arquétipos, portanto, já são feitos, pronto. Fiat, para Deus nada é impossível. Pela palavra de Deus, os céus foram criados. Então, os 4 dias da criação não são 4 dias, né? São 4 momentos em que ele cria os reinos da natureza, ou também Javé vai fazer o mesmo com as eras, né? A proterozoica, a arqueozoica, a mesozoica. Então vai haver uma equivalência. Mas aqui são a criação dos 4 reinos: mineral, animal, vegetal, mineral, vegetal, animal e hominal. Hominal por quê? Porque vai ser dado separado, né, a criação do homem. Então, a criação do homem no 6º dia, no dia dos animais, ou seja, no mesmo dia em que Deus criou os animais, ele cria o homem. Pode ser mostrado assim, mulher, pode ser mostrado assim, o homem, o reino hominal. Então, os arquétipos são criados em Reshit e são criados prontos. E Jung chegou a essa conclusão. Um cientista, médico, que descobriu o que havia na mente do homem, chamada teoria da psicologia de profundidade. Freud começou, ele completou. Então ele diz que há 2 zonas: a zona dos arquétipos e a zona dos símbolos. A zona dos símbolos aparece no sonho. A zona dos arquétipos não aparece. É apenas dedutível, porque tudo já está pronto, e em todas as culturas descobre-se isso. Existem as pedras, a terra, o mar, quer dizer, o mineral, existem as plantas, o vegetal, de uma variação enorme, cada um segundo sua espécie. Exatamente o que os livrinhos que nós vamos aqui no final contestar a teoria da evolução, diz que tudo foi feito segundo os arquétipos. Então essas lacunas que a teoria da evolução diz que não sabe, né, está se procurando o elo perdido até hoje, ele continua perdido. Então Jung é capaz de descobrir que há a zona dos arquétipos e há a zona dos símbolos. Hermes Trismegisto tinha feito a mesma coisa. Olha, aqui ele deixa claro o símbolo da transformação na missa. Então, quando o padre consagra a hóstia, ele diz que ele está repetindo, né, aquilo que acontece em um plano superior. Por isso é Mysterium Fidei, é um mistério, porque é um símbolo, está, na verdade, em outra dimensão,
mas ele vai além dessa dimensão, um gênio. Vai além dessa dimensão e fala dos arquétipos, que é exatamente o livro do tarô que eu mostrei a vocês. Então, seriam os arquétipos. Os arquétipos são as cartas do tarô. As 22 cartas do tarô são os arquétipos. E aí, temos que entender isso para poder perceber, compreender que quando a Javé diz no primeiro e no quarto dia façam-se a separação entre o mar e a terra, entre o elemento seco, o mar se recolhe e aparece o elemento seco. Então ele está criando os minerais. A terra se separe das águas. Então o mar e a terra, então o reino mineral. A criação dos 4 reinos, que vai dar um quinto, que é o Hominal. Então, simples assim. É só entender. Não estamos ali falando realmente de que essas coisas estão acontecendo aqui na Terra. Aí o erro é isso. Quando começa lá, diz, no começo Deus criou o firmamento e o globo terrestre. Aí danou-se tudo. Foi isso que eu disse para vocês. Então, o gênio do Carl Gustav Jung, repetido por Hermes Trismegisto, que também chega à mesma conclusão, ele fala aqui no corpus hermético do Logos, ou seja, o pensamento pensante, o Logos, né, que é o Sof na Cabala, e esse Logos, que é a inteligência, então cria algo que é o mundo dos símbolos. Então ele fala aqui do Logos, cria o tarô, desenha o tarô, que são os arquétipos, e depois diz que todas as coisas depois dos arquétipos produzem símbolos. Ou seja, o arquétipo da justiça é assim, prontinho, bonitinho, bem feitinho. E o símbolo da justiça, que está em Javé, é mal feito. Javé é um deus incompetente. Eu tenho um vídeo que diz assim, olha só, é um dragão, aqui é uma mulher, é uma dama, né? E esse dragão também pesa quem fez bem, quem fez mal. Então, é uma coisa esquisita. Então, é um dragão, é um ser brutal. Aqui não, é uma mulher, um ser racional que sabe distinguir entre o que é certo e o que é errado, que é exatamente o que é justo. O fiel da balança é quando os pratos ficam equilibrados, né? Então, o símbolo, o arquétipo. O arquétipo precede o símbolo. O arquétipo está em Eie e o símbolo está em Ivé. Então, tem que entender tudo isso. Agora, vamos continuar. Hoje a gente tem que terminar. Então, qual vai ser o trabalho agora de Reshit, que a ciência já chegou a de Ivé, Javé, que a ciência chegou à conclusão que existe. 95% aqui dessa totalidade dessa esfera é de matéria escura. 27% de uma densidade e 68% de outra densidade. Então a ciência mensurou, mediu, viu a frequência, a densidade da matéria escura é diferente da massa da energia escura, então são duas coisas diferentes. Olha só, é a sombra, são duas coisas diferentes. É uma gracinha, né? Vamos chegar, tudo roda, roda, roda e termina chegando no mesmo. Vamos chegar à matéria escura. Tá vendo? E a energia escura, que para nós aqui no misticismo está claro, né? Então essas duas realidades é que vão formar, segundo a ciência, o todo que vai constituir o nosso universo. E tudo junto e misturado, viu? Porque não há separação. Ou seja, Ivé, ele entra no 5% de energia tectônica. E ao redor dos 5% está ele. A ciência já chegou a isso, né? A energia de Ivé, que é a matéria escura e a energia escura, então ela forma aquilo que
a ciência explicou. Portanto, o Big Bang acontece aqui, dentro de Yahvé, dentro de Yahvé. Acontece aqui. Aquilo que eu li para vocês no início, aquele resumo da evolução, acontece aqui dentro. E acontece feito por quem? Feito por Yahvé. Então, é a construção de Yahvé. Começa com ele, um ponto de luz explodindo, que é a anã branca de Steve Hawking, se expandindo, e depois a expansão vai criar as partículas vão criar os elementos vão criar as substâncias vão criar formas aglomeradas e deixam passar a luz. Essa luz no vácuo, que a ciência já provou pelos emissários de Magdeburgo que existe e tem uma coesão enorme. Então, o ponto inicial estava numa coesão muito grande. Aí o físico lá provou com os emissários de Magdeburgo, que eu falei no vídeo passado. Então, tudo perfeitamente similar, análogo. O que está em cima é o que está embaixo. É como o que está embaixo, diz Hermes. Para quê? Para realizar o milagre da unidade. Aí nós vamos ter que dar a mão à palmatória. A ciência vai ter que dar a mão à palmatória. Hermes Trismegisto diz, na tábua de Esmeraldas, tábula Smaragdina, aqui vamos ler também. É verdadeiro, completo e claro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre de uma coisa única. Olha só. Então, tudo isso é feito para que a filosofia vai dizer, né, na psicologia e na gnosiologia, vai dizer tudo aquilo que o homem faz é um que tem o como, o porquê e o para quê. Stephen Hawking e a teoria da evolução não chega a isso. O que? Uma anã branca que vai constituir tudo que nós falamos. É o que? Como? O Stephen Hawking vai dizendo, embora confesse a ignorância dele de como aconteceu. Quer dizer, ele diz que aconteceu a molécula, formou-se a molécula a partir composta pelas partículas, pelos elementos, e aí, e como, ele diz por acaso, né? E aí, por quê? Porque havia uma expansão, um movimento. Então, agora, para quê? Não sei. Então, a teoria falha aí. Olha, segundo a mais perfeita filosofia, a gnosiologia é um capítulo da filosofia, né? Também chamada teoria do conhecimento. Né? E aí diz que tudo que é feito, o homem faz, sabendo o que faz, como faz, por que faz e para que faz. Isso vai ser dito aqui. A obra de Jacques Monod é exatamente isso. Ele chama de teleonomia, ou seja, há uma finalidade para todas as coisas. Acontece que na teoria da evolução não há o conhecimento dessa finalidade. Tudo está sendo feito, quer dizer, o que? A anã branca. Como ela se explode, é o como. Ela explode e vai formando partículas, elementos, substâncias, aglomerados, galáxias, sistemas e sóis. Por quê? Porque há um movimento nesse sentido, um movimento que é arbitrário e casual. Então é o destino, é a fatalidade, é o porquê da evolução. Um absurdo total. Voltamos lá à explicação dos sumérios, a tábua do destino, e aos olímpicos greco-latinos, né, que era a fatalidade. Então, demos um passo atrás. A ciência deu um passo atrás, terminou voltando à mitologia. É um absurdo, né? Então, como é que um cientista pode fazer isso? E para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Eles dizem candidamente, não sabemos, não tem finalidade nenhuma. Ora bolas, se a teoria do conhecimento afirma que tem, são 4 etapas. Essas 4 etapas têm que haver, porque quando o homem, que é a cópia, é criado, a cópia de Javé, Javé é criado a cópia de Reshit, Reshit é criado a cópia de Elohim.
Então, se o homem faz isso, e faz como? Pelos componentes que ele sabe para escrever. Então, há o que, o como, os componentes, as partes que o compõem, quem fez, inventou pelos componentes montando, por quê? Porque precisava de algo para escrever no papel, né? Para quê? Para eu poder fazer as anotações aqui e vocês poderem saber, então, tudo aquilo que é a minha teoria, que combina, né, a Bíblia, o misticismo e a teoria da evolução, a ciência, né? Mas aqui eu me prendi, fui tirando da Bíblia. Tudo está escrito aqui, vai ficar agora, porque essa teoria estava na minha cabeça e só agora é que ela foi dada a público. Então, esses vídeos e essas anotações são a explanação do que eu mantive na cabeça durante 42 anos. E agora estou dizendo a vocês. Então, agora, pela primeira vez, eu pari o que estava na minha cabeça. É assim que eu vou dizer. Então, o meu amigo lá que fez o vídeo anterior sobre Cabala cristã, o cristão explicando a Cabala, é impossível combinar Bíblia e Cabala, a tradição, e o esoterismo clássico, o ocultismo, ciência occultandis, a ciência oculta. Então, não é impossível, meu amigo. Então, veja meus vídeos, você vai ver que você está enganado. Então, eu estudei durante 42 anos, consegui montar essa composição, estudei cada uma delas separada, depois fiz o compacto, o mix. Apresentei a vocês esse mix. Então, 42 anos de trabalho está aqui, exposto para vocês. Aí, o que é que vai acontecer? Yahvé vai fazer o mundo dele. Porque ele foi criado para quê? Ele foi criado, esse vídeo vai ser um pouquinho maior. Ele foi criado para fazer, não é isso? Ele foi criado no primeiro dia, e aí e foi criado para fazer. Então, Elohim bara lechatou. Quer dizer, Elohim criou para fazer. E ele vai fazer. Vai fazer o quê? Fazer as coisas voltarem. Tudo saiu do Uno, diz Hermes, e tudo voltará para o Uno. Omnia ab uno et in uno omnia. Para realizar o milagre da unidade. Jesus vai dizer o mesmo. Para que todos sejam um, como sou um contigo, ó Pai. Pai, olha que coisa maravilhosa. Jesus vai dizer o para quê? Para que todos sejam um. O retorno à unidade, a original. Agora, de uma outra maneira. Então, da maneira como foi criada por Elohim, é de cima para baixo. Agora é anabática. Agora vai ser diabática, de baixo para cima. Então, Hermes diz aqui, né? Para realizar o milagre da unidade, voltar ao uno, pois as coisas foram e irão para o uno. Desse modo, tudo veio à existência por adaptação, por evolução. Aqui ele supõe evolução. Que gênio, né? Coisa fantástica. Esse homem viveu, meu mestre pessoal, não vejo ele há muito tempo, mas nas viagens astrais ele me ensinou tudo que eu sei. E foi ele quem me ajudou a fazer essa montagem. Tem o quadro dele na parede, mas não sai. Quem botou de tal maneira, e a rodela do quadro não volta. Botou um parafuso que é maior do que... A cabeça do parafuso é maior do que a rodela. Então eu não consigo tirar. Está ali, à minha esquerda. Então, não dá nem para girar o computador e mostrar para vocês, porque o computador está preso por fios a um sistema. Então, está aqui, Hermes Trismegisto, é o meu mestre pessoal, foi o primeiro a aparecer. Eu dei minha biografia no curso de Tarosofia, então ele me apresenta 7 mestres ao total. No total, ele é o primeiro, e então, através dele é que eu conheci o Logos, conheci os mestres, montei essa teoria com a ajuda dele. Então, ele me levava através de viagens astrais para poder ver o que estava acontecendo fora do tempo e do espaço. Então, me levava em viagens astrais para mundos e dimensões.
e eu via acontecer. Como São Paulo relata que Jesus Cristo levou ele para o Evo e mostrou dia a dia os 33 anos, os 3 anos que ele viveu. E Pedro, Tiago e João, que tinham visto, disse foi exatamente assim. Então devo a esse grande mestre, que foi o primeiro mestre pessoal, não, primeiro foi Paulo de Tarso. Depois, mas Paulo só me disse uma coisa, que eu ia sofrer muito durante 14 anos, porque a minha, então, consorte me deu a má sorte, a consorte me deu a má sorte, né, de quase responder um processo para fechar a minha academia de estudos. Então, São Paulo é quem me avisa, então, o primeiro aviso. E antes, aos 6 anos, eu pedi a Javé que cuidasse, com o nome de Javé não, né, Deus, que criasse, curasse uma criança e ele curou. Então, eu fui tocado por ele, tive a informação e consegui a comunicação com Javé aos 6 anos de idade. Então, por alguma maneira, ele me predestinou. De antemão me conheceu, como diz São Paulo, sabia que meu coração era dele e deixou que eu fizesse as besteiras que eu fiz pela vida fora, porque sabia que eu estava com ele o tempo todo. E ele me tolerou, né? Então, agora vamos entrar nos símbolos. Então, vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, aqui nós temos 2 judeus, Ronald Bloom e David Rosenberg, que vão fazer um trabalho excepcional, mostrando que o judeu tem aquela versão maravilhosa da criação que coincide com o Big Bang, Gênesis 1, mas tem mitos que são Gênesis 2. O Gênesis 2 não é a continuação de Gênesis 1, é Gênesis 1 em mito. E aí havia um outro Gênesis, que é Gênesis 3, eu chamo Gênesis 3, está aqui, ó. Yahvé com uma palavra, sempre a informação, criou o sol, a lua e as estrelas. Como uma tenda estendeu os céus para cobrir o mar, já supõe o mar, e acima dele dispôs sua secreta corte, ele era um rei, fundando-a sobre as grandes águas, aí ó, Maim. Ao criar, Yahvé passou com seu carro sobre o mar, que se ergueu contra ele. Terrom, que no Gênesis 1 é o abismo das águas inferiores, que vai constituir a expansão de Yahvé, passou com seu carro sobre o mar, Terrom, rainha do mar. Então é Iemanjá. E ela quis afogar a criação de Yahvé, mas ele dirigiu seu carro de fogo contra ela, bombardeando-a com raios e granizo. Isso é mito. E foi arrancado. Jeremias arrancou essa folha, rasgou. Mas acontece que quem leu ela deixou parte dela na Bíblia. E por um processo de computação, ela foi reunificada e remontada. Então estou lendo o primeiro mito de Yahvé. O primeiro. E o segundo é o que está lá na Bíblia, foi deixado. Esse foi arrancado, mas foi recomposto. Não é só aqui. Rafael Patá e Robert Graves também dão, em espanhol, com as referências. Yahvé destruiu o vassalo de Terrom. Terrom é a rainha das águas, portanto, as águas inteligentes em movimento. Ele sabe que há uma inteligência no universo e o mito diz isso, né? Leviatã com forte golpe em sua cabeça. Então, aí nós vamos mostrar através dos mitos. Então está aqui a figura de Yahvé, né? É São Jorge e o dragão. Vocês já viram isso? Quem tem uma noção de cultura, né, vai conhecer essa figura clássica. Então mostra São Jorge e o dragão, que se vocês procurarem na mitologia brasileira é muito mais bem feitinha. Aqui está de uma forma, é mito, isso é um mito, ó. Tá vendo? Um cavaleiro, né, corajoso, montado num cavalo branco, tá vendo, ó, com uma lança, e com essa lança ele enfia a lança na boca do dragão para chegar a essa dama bela, que é a harmonia de todas as coisas, ou seja, está nessa caverna escura.
em Yahvé. Então, esse é o mito simbolizado, tá vendo? Em símbolo. Aqui não é arquétipo, então aqui é um símbolo, porque tem que ser interpretado. O arquétipo não tem que ser interpretado, ele está. O Sol está ali, o Sol, na carta o Sol. A Lua está na carta a Lua. As estrelas estão na carta as estrelas. Então aqui, se vocês pegarem a imagem de São Jorge, vão pegar algo semelhante, né? Mas mais bonitinho, mais bem feito. E o dragão está também como um dragão, e para fazer isso aqui não aparece a dama. Na figura clássica de São Jorge no brasileiro não aparece, né? Então aqui está. Então, mitos usa o quê? Símbolos. Então aí vai mostrar, David Bloom vai dizer que isso foi arrancado da Bíblia pelo profeta Jeremias, porque ele considerou que era um absurdo. Mas ele deixou o segundo mito, mas não é como está na Bíblia não, viu? Ele fez um trabalho também de computador, quem fez o primeiro trabalho recuperando aquilo que tinha sido rasgado pelo profeta Jeremias, não foi ele, mas ele fez esse trabalho. Aqui é o Gênesis 2, como seria o mais próximo do original. Ele chegou ao original é impossível, porque a deturpação foi muito grande. Mas aqui, Abraão não mata o filho, não tem esse episódio, né? Não dá o nome do filho dele, Jacó, diz apenas que ele viu, isso é mais perto do original. Então, no original, não existe aquela lista de patriarcas enorme, existe apenas Abel e Caim, Sete e Enós. Então, tudo não está exatamente. Então, ali acrescentaram muita coisa. Então, aqui ele pega o Gênesis 2, como era, como o mais próximo possível, ele disse, do original. Chegar ao original é impossível, porque houve tanta alteração, tanta deturpação, que é impossível. Então, ele só vai dar o nome de Isaac, filho de Abraão, lá adiante, quando ele for casar com Rebeca. Aliás, Isaac vai casar com Rebeca, né? E aí, aqui não tem isso. O nome de Isaac não aparece quando Sara, na versão da Bíblia, Sara ri quando Javé diz a Abraão que ela conceberá porque ela tinha 90 anos. Então ela ri. Aí diz, por isso Abraão chamou seu filho de Isaac, que quer dizer filho do riso. Ora, isso não aparece no original, foi acrescentado. Então esse livro é precioso, é um dos meus livros de cabeceira. Ele aqui dá o mito que Jeremias achou, escandalizou-se, arrancou, rasgou e jogou fora. Acontece que Davi tinha lido, Jeremias tinha lido, Isaías tinha lido, e os profetas tinham lido, e então aparece nos Salmos, aparece em vários profetas, e então houve um rescaldo, houve um resgate desse livro que foi jogado fora. E aí deixaram este daqui, mas também com muitos acréscimos. Então a lista patriarcal não é aquela coisa imensa, enorme, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, não. Ele dá que Adão gerou Caim e Abel, e depois Caim matou Abel. É completamente diferente. Mítico também. Então nunca houve Caim, nunca houve Abel, nunca houve Adão, nunca houve Eva. Isso são mitos, são personagens míticas. Então Gênesis 1 é fato, é uma maneira, uma linguagem de que nós acabamos de mostrar a vocês, de descrever o que a ciência descobriu, só que a Bíblia foi escrita no ano... O que nós dissemos a vocês veio da Suméria passou para os Acádios, dos Acádios para os caldeus entregaram a Abraão na cidade de Ur, né, onde o Deus era Ninurta, o Deus da sabedoria. Abraão era um sábio, porque viveu na cidade de Ur, dos caldeus, e era uma das cidades da Pentápole, famosa pela sua sabedoria. Então, ele tinha um conhecimento imenso, enorme. Então, isso que eu acabei de dizer a vocês quem fez Gênesis 1, fez através
desse conhecimento passado por Abraão de geração em geração. Entreguei aqui agora a vocês o que Abraão aprendeu na cidade de Ur dos Caldeus. Que coisa maravilhosa, né? No 2000 anos antes de Cristo, e que Hermes Trismegisto dá, em linhas gerais, todo o processo da criação, no Corpus Hermético, não, no livro de Hermes. Então, todo o processo da criação ele dá, aqui também ele dá, na Tábula Esmaragda ele dá, mas muito resumido. Então, como é que eles chegaram a esse conhecimento, gente? Como é que é possível, né? E como alteraram tudo. Então, está tudo alterado, está tudo modificado. Então, Abraão, segundo David Rosenberg Harold Bloom, então é bisavô de José, mas quando eles vão pesquisar na história, então o Abraão que aparece na tradição hebraica, na história escrita pelos rabinos, é 20 gerações anterior a José. Então é uma coisa puro mito. Gênesis 2 é mito puro. Gênesis 1 é ciência, dita de outra maneira. Acabei de mostrar para vocês. Pari. Então, minha mente guardou isso durante 42 anos, contei pedaços a uma pessoa e outra pessoa, e agora está contado tudo, inteiro, completo, e é exatamente como o Big Bang descreve, só que com uma diferença. Há uma informação. A ciência já chegou a isso depois do Big Bang. Então, depois da teoria do Big Bang, os astrofísicos já chegaram à noção que eu mostrei no vídeo passado. Tudo é informação, a informação cria a informação cria a forma. Pronto. Então, é assim que está na Bíblia. E é assim que acontece. Só que não é por acaso. De repente aconteceu. Acredita-se que, pelo amor de Deus. Então está misturando aí, quando eu digo acredita-se que a molécula se tornou célula. Uma ova, não dá para eu dizer. É ciência ou fé. Se é ciência, tem que explicar por quê. É o que aqui Jacques Monod vai dizer. Jacques Monod vai dizer que essa simbologia, então, Michelangelo vai fazer aqui, vai pintar a descrição, né, de Gênesis 2, né, Deus criando o céu e a terra, Deus aqui criando o céu e a terra, está no teto da Capela Sistina. Então, Deus criando o céu e a terra, e aqui em cima, Deus criando o homem do barro, da terra. Está aqui o homem, Deus, e aqui está o homem. Então, por comunicação, ele faz o boneco, e depois aqui Adão já está se mexendo, já se percebe ele se mexendo, é uma das coisas dos quadros mais famosos, e Deus, como no filme ET, toca no dedo de Adão. Na verdade, foi Miguel Ângelo modificou, a arte pode fazer isso, soprou nas suas narinas o Ruá, o divino Ruá. E aí, aqui, Michelangelo já faz, segundo a concepção mítica, porque ninguém sabe qual foi a concepção arquetípica, como é que aconteceu o arquétipo. Sandro Botticelli faz outra coisa. Aqui está o arquétipo, a criação do homem e da mulher segundo o arquétipo, no mundo de Erechit. Então aqui, em glória, reis e rainhas e a multidão de seres criados depois, de seres humanos criados depois. Então aqui está. E Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, e disse: sede rei, reinai sobre todas as coisas. E os abençoou. Pronto. E eles ficaram nesse universo. Então, o universo dos arquétipos está aqui representado a criação hominal. Então, ali nós mostramos a criação mineral, a criação vegetal, a criação animal e, dentro da criação animal, a criação hominal. Aqui, precisamente, o homem e a mulher. Já criados adultos, com 33 anos, e no simbolismo, então Javé faz a sua criação do pó
do barro da terra é outra coisa e que Michelangelo ali dá. Então aqui, Fra Angélico dá o arquétipo e Michelangelo dá o símbolo. É lindo, é muito lindo. Tudo a arte consagrou, mas uma coisa é o arquétipo, outra coisa é o símbolo. Aqui, Adão é criado do pó da terra, ele está deitado no barro de onde ele foi tirado como boneco, né? Isso é o símbolo. Aqui, nós temos já, por uma ordem, faça-se, fiat, e se fez. E então, esse fiat já cria o homem e a mulher perfeitos, reis em glória, glorificados. Deus os abençoou e os glorificou. E disse, dominai, sedes deuses. Dominai é dizer dominus. Dominus é Deus. Então, aqui está o arquétipo em Reshit, a descrição da criação do homem em Reshit. E Deus abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos e povoai a terra. Eu vos dou tudo e vos dou o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal. Dominai sobre as feras do campo, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Tudo isso eu vos dou na sua mão. Estão criados como rei e rainha no mundo dos arquétipos. Então aqui a criação arquetípica, pintada por Fra Angélico. E aqui a criação mítica, pintada por Michelangelo Buonarroti. Diferente. Então temos que saber tudo isso. Então o Gênesis 2 é puro mito. E aí, esse mito vai ser um problema, porque cada um vai fazer a interpretação que quiser, e para David Rosenberg e Harold Bloom, que tiveram o trabalho de rescaldar, né, aquilo que foi alterado, eles rescaldaram e disseram impossível chegar ao original porque deturparam muito. E o profeta Jeremias pegou o Gênesis 2 original, o mito original, não é Gênesis 1. Gênesis 1 é verdadeiro e, sabendo ler, como nós mostramos a vocês, é exatamente igual à teoria da evolução. Então, está terminado. Então, quem quiser ver o mito, então veja Gênesis 2. Todo alterado, porque aqui ele dá Abraão não era bisavô de José, porque tinha 20 gerações de distância entre um e outro. O filho de Abraão e Sarai não é dado o nome. Quando Javé diz a ele que ele vai ter um filho, não diz o nome, só diz serás um filho. Aí quando Batuel vai lá e vai encontrar a esposa do filho de Abraão, aí é que é dado o nome dele. E ela vai casar com Isaac. Isaac então sabe que o pai fez um trato com uma mulher que vai casar com ele. Não dá também que Adão teve aquela carrada de a linhagem dos bons, aí tem 30 e tantas gerações. Não dá. Aqui dá apenas Abel e Caim, que é mítico, mas aqui no mito original só tinha Abel e Caim. E depois da Caim teve Tubal-Caim, dá 4 ou 5 gerações. E de Sete, que substituiu Abel, dá apenas uma, Enós. E Enós teve Noé. Então, diferença total. Olha quanta alteração, então, nós temos na Bíblia. É preciso ler muito, estudar muito, para poder falar em Bíblia. E, infelizmente, algumas pessoas botam a Bíblia debaixo do braço e saem dizendo uma porção de besteira. Então, você imagina agora. Isso aqui, vou fechar com isso aqui. Isso aqui sou eu. É o símbolo que eu encontrei maravilhosamente numa das minhas pesquisas. Encontrei um livro de esoterismo. Então, o círculo significa a minha mente. A minha mente tem 4 tendências. A primeira tendência, que é chamado tranquilo, são 4 temperamentos. Eu tenho os 4 em mim, e eu desenvolvo ou o lado bom ou o lado mau. O tranquilo é preguiçoso, mas ele sabe
vamos dizer assim, descansar. Então, ele jamais vai ter um infarto, jamais vai ter um AVC, porque ele sabe descansar. Depois vem o nervoso, que estuda, foi o meu caso. Estudei, adquiri conhecimento à beça, mas aqui diz, o lado bom é você adquirir conhecimento, o lado mal é para quê? Você estudou, mas você só veio a saber o que queria ser quando você quis ser psicanalista e o Brasil não tinha essa capacidade, tinha que ir para a Venezuela. Então, eu estudei, conheci sem o para quê. Então, acumular conhecimento é uma coisa boa, mas ela se torna má se você não tem uma finalidade. Aqui nós temos o nervoso, o voluntário, o sanguíneo, que é extrovertido, é popular, gosta dos outros, ama estar com pessoas amigas. Eu tenho essa capacidade, mas tem o erro de pode ser sincero e ser verdadeiro com os mais íntimos e pode criar personas, máscaras e ser mentiroso com os outros que não conhecem. Ele pode botar máscaras e aparecer e contar histórias que nunca aconteceram. Não é o meu caso, viu? Tudo que eu gravei aqui foi vivido por mim. Então, mas passei por essa fase, né, da mitomania. Né? Durante um tempo eu fui mitômano e aí me esborrachei muitas vezes. E finalmente nós temos aqui o voluntário, o atrabiliário. Quer dizer, a vontade é o principal atributo dele. Nada impede ele de chegar à sua finalidade. Eu também tenho são os 4 temperamentos. Ou seja, nada me impede de estudar, conhecer, pesquisar e chegar a dizer para outras pessoas. Eu sou vamos dizer assim, um transmissor de conhecimentos, né? E depois não precisei mais dos livros, porque apareceu um mestre que me fez sair do corpo e chegar até as dimensões onde estão os arquétipos, né? E aí os símbolos e os arquétipos e ver nessas dimensões aquilo que os livros fazem. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, não aprendi com homem nenhum. Aprendi com 7 mestres, o primeiro foi Todd, Hermes Trismegisto. Então, aqui sou eu, veja um símbolo. Tá vendo? E esse símbolo para mim é precioso, foi um presente da minha esposa para mim, porque ela viu no livro, eu disse que gostaria muito que você fizesse isso, e ela fez. Ela é artesã, então ela fez a minha mente redonda, né? E aqui os 4 temperamentos, e aqui 2 bolinhas dizendo que cada um deles tem o lado bom e o lado mau. E você deve usar o lado bom e não usar o lado mau. Tem o lado positivo e o lado negativo. A sombra e o lado luminoso. Então, se você quiser, usa o lado sombrio. Se você não quiser, usa o lado luminoso. Na Cabala, isso é apresentado de uma forma muito michuruca. Vamos ver aqui se nós vamos mostrar para vocês. Né? O homem é apresentado como um lado sombrio e um lado luminoso. E assim, está aqui. Então, na Cabala é apresentado assim, ó. Um lado está, não sei se vocês conseguem ver, mas na cabeça principalmente, tá vendo? Ó? Na cabeça dá para ver um lado sombrio, né, e um lado luminoso, como Javé, a cópia de Javé, luz e sombra. Então, há uma maneira diferente de representar isso no livro do Tarô, no mesmo livro do Tarô, há uma outra maneira de representar isso, mas é uma representação, viu, minha gente? É somente uma representação. No livro do Tarô, então isso pode ser representado. Aqui nós temos a representação do Adão, hermafrodita, macho e fêmea o criou e não os criou. E aqui, como nós mostramos ali, reis e rainhas na alquimia, né? Então, e aqui, como eu mostrei lá, é simbolizado. Então, no símbolo, então ele aparece, ó,
aquela figura que eu mostrei a vocês, que é o símbolo do professor Marlanff, está aqui. Macho e fêmea o criou. Um lado feminino, um lado masculino, a mente, que é essa nuvem aqui em torno, né? E que é uma reprodução de uma carta do tarô, de um arquétipo. Portanto, no arquétipo é aquele ser, aquela dançarina que está no meio. Então, o lado feminino é chamado fraco, o lado masculino é chamado forte, mas isso é duvidoso. Hoje eu não tenho tanta certeza, e aqui estão os 4 temperamentos, ó. O fleumático, as 4 pétalas, o sanguíneo, o melancólico, que é o nervoso, e o colérico, que é o voluntário atrabiliário. Então, símbolo, mito, puro mito. Então, o mundo de Javé é todo descrito através de mito. E ele próprio se representa, na teologia hindu, ele próprio se representa como Adanari. Então, está aqui uma simbologia muito linda, né, maravilhosa. Então, ele se representa assim, como uma fonte de onde sai tudo. E ele tem nas suas mãos o símbolo da terra, o símbolo da água, uma taça, o símbolo da terra é um anel de metal, o da água é um copo com água, o do fogo é o fogo mesmo, e o do ar aqui é uma flor. Concordo com essa simbologia. E ele é o autor da harmonia, que tem um tigre e tem um boi pastando juntos. Então, o mundo dele, lá no paraíso, é harmônico. É o que esse quadro quer dizer, tá vendo? Adanari. Isso é hindu, então não há uma, assim, separação entre visões. Ele está em todas as civilizações. Então aqui ele está assim. Elifa Levi já representa de outra maneira, e outros já representam de outra maneira. E o símbolo que eu escolhi para mim é de um livro de educação pessoal. Pedi a minha esposa para fazer. Está aqui. Tenho um prazer enorme de que a minha esposa tenha me dado esse presente. Quem entra e vê isso aqui pendurado na parede da minha sala, tem um lugarzinho aqui para pendurar, ó, não sabe que isso aqui sou eu. Então pedi a ela, faça isso que você está me colocando aí como símbolo. Pronto, acabou. Nós vamos parar aqui. Agradecemos a vocês. Haveria ainda muita coisa para dizer, mas já estamos a 1 hora e 30 minutos. Então deem seu like, vejam o vídeo, encerramos. 11º, acabou. Fizemos o nosso trabalho como foi planejado. Deixamos de dizer algumas coisas porque o tempo seria maior. 2 horas, não vou dar aula de 2 horas. Vocês não suportariam. Tchau, essa série acabou. Se continuar, será outra coisa. Até a próxima.